Então, Hertz, para começar, podemos esclarecer se esses eventos na África Ocidental são mais adequadamente descritos como golpes militares ou como movimentos de revolução anticolonial. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. O tema ganhou destaque após a derrubada militar do presidente do Níger, que incitou uma reação de seus vizinhos e uma ameaça, inclusive, de intervenção de forças armadas da Comunidade das Nações da África Ocidental. É bem verdade que em um pouco mais de 3 anos, vários países da África Ocidental e Central passaram por golpes militares, resultando na ascensão de juntas militares essas ao poder. A gente pode e deve citar Burkina Faso, Mali, Chad, Guiné e, mais recentemente, Gabão. Inclusive, vários dos vizinhos com juntas militares recentes ofereceram um pacto de reação à eventual intervenção militar no Níger. Então, descreva para a gente esses levantes e coloque aí na questão, já que boa parte da esquerda até defendeu o caráter desses levantes, porque a imprensa os criticou bastante. E, afinal, esses levantes são golpes militares ou são movimentos anticoloniais? Haja visto, inclusive, que os protestos... houve protestos de apoio ao golpe, e esses protestos, em muitos casos, eram críticos à Europa, aos Estados Unidos, mas principalmente à França, ex-potência metropolitana desses países. Hertz, fica à vontade. Então, olha só, é um tema muito complexo, tá? Porque tem as duas coisas envolvidas nisso aí. Tem uma situação concreta na África que é de fome, objetiva, né? Mas veja bem, logo após a independência desses países aí, que aconteceu na década de 60, que é pós ali a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a França estava praticamente destruída, os países europeus em função da Segunda Guerra Mundial. E o que acontece, só para a gente ter a dimensão do que significa a dominação exercida sobre essas colônias, muito particularmente da França. A reconstrução dos países da Europa se deu com financiamento do Banco Mundial, particularmente Inglaterra, Bélgica e França. E quem pagou a dívida desses países, muito particularmente da França, foram essas ex-colônias. A dívida desses países foi transferida para essas ex-colônias. E existe uma série de condicionamentos que foram colocados para que a França reconhecesse a independência desses países. Tem mais ou menos 11 pontos. Só para que você tenha noção. Para que esses países de colonização francesa possam assumir a infraestrutura que foi construída durante a dominação colonial francesa, eles terão que pagar. Eles terão que indenizar a França. A França não leva em consideração todo o processo de expoliação que teve naquela região, inclusive de massacres. Tem um acordo que estabelece que as ex-colônias francesas, são em torno de 15 países, só podem comprar armas se for da França. Treinamento militar só se for da França. E qualquer acordo militar com qualquer outro país tem que ter a anuência da França. Obras públicas. Para construir obras públicas nesses países, tem que ter autorização da França. E a prioridade é justamente das empresas francesas de construir essas obras. E o mais absurdo ainda, se for encontrado qualquer minério ali, né, recursos minerais, a França tem a prioridade de exploração lá. Foi encontrado agora recente no Senegal. E a prospecção foi feita por uma empresa norte-americana e outra inglesa. E quem teve a prioridade de exploração do petróleo no Senegal foi a Total, que é a petrolífera francesa multinacional, nessa imperialista. Então, essa é uma situação extremamente concreta. Tem a outra que tem a ver com a crise econômica que nós estamos vivendo, tá? Com a guerra com a invasão da Rússia na Crimeia, isso se intensifica, e agora com a guerra contra a Ucrânia, a invasão russa na Ucrânia, falo de 2014 e falo agora desse momento. Então, aumentou de maneira significativa o problema da fome, que é o central para os levantes que tem acontecido em vários países africanos.
esses países da região do Sahel que estavam sob a dominação francesa, na maioria deles, a população se alimentava uma vez por dia. Agora, é um dia sim, um dia não. E esses elementos concretamente levam a esses golpes de estados. E o que acontece em relação a isso? Os golpes de estados são preventivos. São golpes para evitar com que esses levantes se transformem em processo revolucionário nessa região. Então, fundamentalmente, o que está por trás disso é a situação de pobreza que tem se intensificado e a dominação europeia, particularmente francesa, que acontece só de maneira política. A infraestrutura, a dominação econômica praticamente se mantém a mesma. Pô, aqui tá um calor louco, viu? Estou até suando aqui. Muito bem, Hertz. Quer complementar um pouco mais? Não, então, acontece esses casos, mas vejam bem, no caso do Mali, no caso do Níger, no caso da África Centro, mas ele é um discurso anti-imperialista francês, porque no Níger tem uma base militar gigantesca dos Estados Unidos, mas é gigantesca mesmo, que junto com uma base que tem no Djibouti, ela faz um arco da África Oriental, a África Ocidental, pegando o Oceano Atlântico, pegando o Mar Vermelho, e é tudo monitorado, toda essa região, pelos Estados Unidos através de drone. O discurso do Ibrahim fala disso, não cita absolutamente nada sobre a questão do imperialismo norte-americano. E quem está entrando nesse processo aí é justamente a Rússia. Então, o Mali, o Níger e a África Centro-Oriental possivelmente são regiões que vão passar a ser dominadas pela Rússia, muito particularmente pelo grupo Wagner, que é aquele grupo de mercenário que também está na Ucrânia nesse momento aí. Então, o discurso parece ser anti-imperialista, mas não é em relação à França, porque não é em relação ao imperialismo russo, não é em relação ao imperialismo chinês, e não é também em relação ao imperialismo, inclusive imperialismo norte-americano. No Níger não é contra o imperialismo norte-americano, é contra o imperialismo francês. Nós achamos que o imperialismo francês tem que ser expulso dali, mas sequer as empresas francesas foram expropriadas, Agora, por baixo, o sentimento das massas é um sentimento anti-imperialista muito justo. Muito bem, Hertz. Muito obrigado aí pelas respostas. A gente vai desenvolvendo ao longo dessa edição vários subtemas, mas antes pedir aí para os nossos ouvintes, darem o like aqui no nosso programa. O like educa os algoritmos. O Almir, saiu o áudio aí. Eu não estou ouvindo o teu áudio. Alô, alô. Aí, agora sim. Se inscreverem. Então, pedir aí para os ouvintes avisar se o áudio é um problema só com Hertz, quer dizer, quem está aqui no estúdio, ou se está também tendo... Não, agora tá bom. Tá ótimo. Está tendo problema no retorno também. Alô. Tá ótimo. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre,
a voz da classe trabalhadora.